Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro de reintegração que acontece aos domingos e a gente vai olhando para o nosso mundo interno e como ele se manifesta nas relações. E hoje eu vou trazer um assunto que toca a vida inteira de muitas pessoas, que é o assunto da desconfiança, né? Como que a gente pacifica o sentimento de desconfiança nas relações? Então, quando a gente se encontra com alguém, com uma pessoa nova que surge, às vezes já vem um pré-julgamento, já vem uma sensação, já vem um sentimento, já vem um muro, já vem uma certeza sobre aquela pessoa. Pode ser também acerca de grupos de pessoas, né? Desconfiança de homens, desconfiança de mulheres, desconfiança de empresários, desconfiança de pessoas que têm determinada orientação política, desconfiança quando eu chego num grupo novo, que eu não conheço ninguém. Então essa desconfiança ela pode surgir no trabalho também. Tem pessoas que de maneira corriqueira, de maneira constante, tem esse padrão de entrar em ambientes de trabalho e não se dar bem com ninguém. Entrar em competição, entrar em antagonismo com as pessoas, não ficar à vontade, não criar amizades. Tem muitas pessoas que não têm nenhum amigo, nenhuma amizade profunda que possa contar, nenhuma amizade honesta que possa contar, né? Porque esse olhar da desconfiança faz surgir um mundo em que ninguém é confiável. Esse mundo em que ninguém é confiável surge junto com esse olhar de desconfiança e a pessoa ela fica dentro de um filme de terror, um filme onde ninguém olha para ela com amor, né? E ela também não consegue olhar com amor para os outros, né? Então é como se a pessoa tivesse essa ideia que ela precisa ela precisa desconfiar como uma proteção, como maneira ela se preservar, e que se ela parar de desconfiar, ela vai se expor. Então, por isso que esse padrão de desconfiança, ele pode ser muito complexo de soltar, porque quando a pessoa ela vai soltar esse padrão, ela acredita que ela vai se expor ao perigo, né? E às vezes esse padrão de desconfiança, ele pode ter sido criado para uma determinada situação de risco, mas depois essa situação de risco passa e a pessoa continua com aquela paisagem de desconfiança, o que prejudica ela nas relações. Aí a pessoa às vezes pensa, não, mas não é desconfiança, é experiência, porque eu já tive muita experiência com pessoas e sei que as pessoas são assim. Então a pessoa que ela tem desconfiança, ela tem certeza, ela justifica e ela fala, não, você tá vendo assim porque você não conhece as pessoas que convivem comigo. As pessoas que convivem comigo não são pessoas confiáveis. Então a pessoa que tem desconfiança, ela vai criando esse mundo de desconfiança de forma muito sólida. E ele vai se tornando real, né? Porque quando a gente se fecha para os outros, as pessoas também acabam espelhando isso, né? Então, primeiro eu quero falar da desconfiança que é herdada, né? Então, tem uma desconfiança que ela vem de geração. Então, às vezes, o pai, ou a mãe, ou os avós passou por uma situação, levou um golpe, foi traído, foi traída, e aí ela transmite para os filhos uma ideia de desconfiança, né? Por exemplo, tiveram muitas famílias que vieram lá da Europa, fizeram imigração, né? E vieram para o Brasil, para uma terra prometida, em que se dizia que teriam maravilhas, né? Então, muitas famílias se sentiram enganadas na vinda de fora para cá, né? E aí gera uma paisagem que as pessoas daqui não são confiáveis. Então,
essa crença de que as pessoas podem passar a perna a qualquer momento, que cedo ou tarde, daqui a pouquinho, a pessoa vai passar a perna, isso pode ser uma crença herdada. Não necessariamente precisa ser falada, mas as crenças herdadas, elas são transmitidas também pela energia, pelas feições do rosto, pelos hábitos que a gente observava dos nossos pais. Você pode olhar assim, o seu pai, a sua mãe, eles confiam na vida, eles têm essa relação de confiança com as pessoas, de acreditar nas pessoas, eles tinham amigos próximos, né? Seu pai tinha amigos próximos, sua mãe tinha amigos próximos. É interessante olhar esse padrão. E aí, muitas vezes, esse padrão ancestral, né, essa ideia sobre se o mundo é confiável ou não, essas ideias elas são criadas para lidar com alguma situação, né? E aí a gente recebe esse pacote de crenças, esse pacote criativo de crenças, que a gente pode identificar como uma verdade absoluta ou não, né? Então, eu queria te perguntar, assim, na sua família, como que eles falavam sobre a vida, sobre o amor, sobre o casamento, sobre as mulheres, sobre os homens? Quais eram as crenças? Era algo confiável? É confiável, por exemplo, o casamento? Ou você crescer financeiramente, prosperar financeiramente é algo confiável? Ter amigos é algo confiável? Lembra daquilo que foi falado da sua família? O que eles falavam sobre amizade? O que eles falavam sobre amor, né? O que na sua família se falava sobre dinheiro? Aí a gente vai percebendo nessas falas, né? O nível de confiança ou não na vida. Se confiava ou desconfiava. Meu convite para vocês é mapear isso. Veja se surge uma frase. Se tiver uma frase, escreve aí para mim. O que a sua família falava sobre as pessoas? As pessoas eram confiáveis ou não? Os homens são confiáveis ou não? As mulheres são confiáveis ou não? O que se falava na sua família sobre isso? Se tinha um posicionamento sobre isso ou não, né? Então, a primeira coisa, quando a gente repara uma paisagem de desconfiança, então eu cheguei num espaço que eu não conheço ninguém e eu já desconfio de algumas pessoas. Então já tem algumas pessoas que eu já não confio. Então quando você se encontra numa situação assim, é interessante você desconfiar da sua desconfiança. Desconfiar dos seus pensamentos de desconfiança. Porque esses pensamentos, eles podem estar olhando para o passado e não para aquilo que se apresenta. Por exemplo, se chega uma pessoa que é muito parecida com alguém que já me causou dano no passado. Aí surge uma desconfiança. Então eu não estou olhando para aquela pessoa que se apresenta. Eu estou olhando para a pessoa do passado com quem essa pessoa se parece. Então muitas vezes a desconfiança, ela está presa no passado e ela não está olhando para a pessoa, para a situação, para a circunstância do momento presente. Já aconteceu contigo? Então, quando a gente percebe isso, que tem um exagero, que tem alguma coisa que está se antecipando de maneira automática na minha mente, eu posso me abrir para olhar para isso. Nossa, então eu estou deixando de criar amizades, deixando de construir relações, porque a minha mente cria um cenário de desconfiança. E eu nem conheço essa pessoa e já desconfio dela. E aí, quando a gente se aproxima de alguém com essa ideia de que eu não confio nessa pessoa, essa pessoa ela vai sentir isso na minha energia, na minha voz, no meu olhar, na minha maneira de ficar espontânea ou não. Então, quando a gente tem esse olhar de desconfiança,
isso é percebido. As pessoas, elas sentem isso. Elas sentem. Se a gente olha para elas, mesmo que a gente não fale nada, a gente olha para uma pessoa e dá um nascimento positivo, quando eu olho as qualidades de alguém, essa pessoa imediatamente ela sente essa amorosidade. Mas se eu olho para alguém e olho os defeitos dessa pessoa, ela também sente. Então, quando a gente encontra uma pessoa nova, ou encontra uma possível amizade, um possível romance, quando a gente encontra alguém, a questão é se perguntar, eu estou olhando para essa pessoa como ela está surgindo agora, ou eu estou olhando para o meu passado? Tem muitas mulheres, né, que têm uma visão muito negativa sobre os homens, que tiveram relacionamentos passados muito difíceis, e aí quando elas encontram um homem que se apresenta, elas olham para ele, mas veem histórias do passado, né? Então é como se eu estou olhando para a pessoa, mas na verdade eu não estou vendo ela. Estou vendo um filme, né, lá de trás, um filme que está surgindo, né? Então, a gente pode olhar para isso, né? E como que seria uma postura saudável? Porque a postura saudável também não é confiar em todo mundo. Não, agora eu vou confiar em todo mundo. Também não é isso. A postura saudável é eu estar aberta, de coração aberta, e eu estar presente, momento a momento. Então, porque as pessoas, elas se apresentam de forma diferente, momento a momento. Às vezes ela tá triste, às vezes ela tá feliz, às vezes ela tá curiosa, às vezes a pessoa tá surpresa. Então, mesmo a feição, ela muda 1000 vezes a cada 1000 segundos, né? Então, cada pessoa ela se apresenta de forma muito diferente, num único dia. E aí, quando eu fico no presente, eu fico com cada versão que se apresenta momento a momento. Então eu não vou catalogar aquela pessoa como confiável ou não confiável. Essa não é uma questão. Eu vou reparar se eu estou confortável ou não. Eu me sinto confortável com essa pessoa ou eu estou sentindo algum desconforto, aí eu posso olhar para esse desconforto e considerar ele. Mas eu não vou congelar a pessoa numa caixa. Essa pessoa é assim. Ou essa pessoa é maravilhosa, ou essa pessoa é horrível, ou essa pessoa é perigosa, ou essa pessoa é uma pessoa. Enfim, então a gente não pode olhar e fechar a pessoa numa caixa. A gente vê momento a momento como aquela pessoa se apresenta. O tom de voz, os movimentos, e eu me abro para aquilo. Fico aberto. Então, o passado, ele congela, ele fica lá atrás, numa imagem, numa cena, numa palavra. E o presente, ele de fato acolhe o que surge. Ele acolhe o que surge naquele momento. Então, por exemplo, eu sou terapeuta, então eu atendo clientes. E alguns clientes eu atendo com uma certa regularidade, né, a cada 15 dias. Por mais que eu conheça alguma coisa da história daquele cliente, ele sempre vai surgir de maneira nova para mim. Porque ele é um mistério em si mesmo. Cada pessoa é um mistério. Ela pode surgir de formas que a gente nem imagina. E de formas preciosas também. Incríveis. Então, quando a gente se abre para esse novo, é como alguém que olha um fenômeno, que olha um arco-íris e que aquilo é efêmero. Então, tudo que a pessoa apresenta para nós é efêmero. E quando a gente coloca em caixas, se essa pessoa é boa, é ruim, eu gosto, não gosto, aí a gente perde toda a festa, né? Então, como que eu posso exercitar, soltar a desconfiança, né? Então, é eu relaxar, abrir meu coração e eu estar presente, momento a momento, percebendo o outro, me percebendo, sem criar um julgamento, sem criar uma caixa.
Então, pacificar a desconfiança não é confiar em todo mundo, tá? Se alguém estiver mentindo, veja, naquele momento, perceba. Mas não significa porque a pessoa mentiu que ela seja uma mentirosa, que ela seja isso. Ela pode estar se manifestando daquela maneira, ela pode estar com medo, ela pode estar escondendo um segredo para não te machucar, ela pode estar fazendo muitas coisas, mas não feche a pessoa naquilo que brota nela naquele momento. Mas isso não quer dizer que você não vai ver as coisas acontecendo, que você vai ficar cego, vai entrar num mundo de Poliana, né? Então, se alguém está sendo agressivo com você, isso trouxe uma tensão no seu corpo, veja isso. Se posicione, fale, eu não estou me sentindo confortável. Mas não feche a pessoa naquilo, como se ela fosse um vilão, uma vilã, uma pessoa que é agressiva o tempo todo. Não feche a pessoa naquilo. Porque quando você fecha a pessoa num lugar de agressora, você se fecha no lugar de vítima. E aí as duas pessoas ficam presas, como um ator que se fica preso num personagem, né? Então, se uma relação não está te fazendo bem, sinta, veja, momento a momento, perceba. Se exponha e perceba no seu corpo como essa relação ela te toca, se ela acelera seu coração, se ela te deixa com o maxilar duro, perceba o que surge, né? Não é, a gente não vai trocar assim, vou trocar o mundo é perigoso por o mundo é maravilhoso. Não é isso, né? Não são ideias prontas, né? Eu olho o mundo momento a momento como ele surge. Eu vejo isso. Assim como a gente também, a gente brota de tantas maneiras, né? Cada dia a gente pode acordar de um jeito. A cada momento a gente pode sentir algo diferente. Então a gente começa a desconfiar das nossas certezas. Considere que você pode estar enganado sobre alguém. Eu olhar para uma pessoa e pensar, me vem esses julgamentos, mas eu posso estar enganada sobre você. Abra esse espaço na sua mente. Considere que você pode estar enganado. Mesmo que tenha ideias muito sólidas, não, eu tenho experiência, já vivi com essa pessoa, eu já morei com ela, eu sei como ela é. Essas certezas, elas são perigosas. Elas fecham a pessoa numa caixa e fecham a gente numa caixa de vítima. O que tira a nossa energia, né? Tira o nosso poder, né? De se posicionar, né? Então, a ideia é pensar qual certeza que eu posso colocar em dúvida hoje. Qual certeza que me vem que eu posso duvidar? Pensa numa pessoa que você tem certeza que ela é assim. Experimenta abrir um espaço de dúvida para isso. Como é que seria? Né? Então, caso você vivencie isso de alguma maneira e você perceba que isso atrapalha suas relações na família, com os irmãos, com os clientes, com os amigos, se você se vê se isolando das pessoas, não deixe que isso se torne você. Não deixe que a desconfiança, não fique tão identificada com a desconfiança a ponto de achar que essa é a sua realidade, é a realidade do mundo. Abra um espaço para que algo diferente surja, né? E se você tiver dificuldade, peça ajuda. Peça ajuda. Né? A gente vai sair assim desses lugares de certeza e se abrir para um olhar mais maduro que olha a realidade como ela se apresenta no momento presente. Essa é a nossa maior liberdade, estar presente. A gente tem um tempo de vida que deve ser honrado. E quando a gente desperdiça isso, a gente deixa de viver relações, a gente deixa de se expor ao mundo, a gente deixa de mostrar o nosso trabalho porque desconfia, porque não confia.
a gente perde muito. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo se isolando, desconfiando das pessoas. Esse é meu convite. E ficamos assim por hoje. Se você tiver alguma questão com isso, entre em contato. Entre em contato com aquilo que você dá conta. A gente vai olhar para isso, tá bom? Um grande abraço para vocês. Um excelente dia.